desenho é parte da minha identidade. Então, talvez eu não tenha enlouquecido de vez por causa do desenho. E a minha relação com o mundo começa com o desenho. Talvez uma das coisas importantes no artista é faro. A gente tem faro. A gente trabalha com a intuição. Por isso que eu acho que todo mundo devia estudar um pouquinho de arte, todo mundo tem um pouco de artista, para desenvolver essa capacidade de olhar para o mundo. Eu sou artista plástico, quadrinista, diretor de arte para animação, ilustrador, eventualmente escrevo. Meu nome oficial é Eloar Guazelli Filho, mas eu assino Guazelli. Mas tenho muito orgulho de um apelido local que é Alemão. Sempre desenhei, era conhecido como o doidinho da aula que ficava desenhando o tempo todo. E demorei um pouco para entender que isso viria a ser um ofício. Cheguei a fazer um vestibular para arquitetura, ainda bem que não entrei. Aí no outro ano eu fiz para artes plásticas, com um pequeno detalhe. 2 anos depois eu descobri que eu estava na licenciatura. Aí levou um tempo para eu descobrir o que era a licenciatura. E no fim das contas foi bom. Eu estou aqui num lugar que é afetivamente muito forte. Eu estudei no Aplicação, que hoje é a Faculdade de Educação. E por conta da licenciatura, eu fiz muitas aulas na educação. Por exemplo, a inesquecível estrutura e funcionamento do ensino de 1º e 2º grau. E, em paralelo, eu fui descobrindo, porque hoje eu sou aquilo que se chama, eu não gosto muito da palavra, mas se chama multimídia, porque eu trabalho em várias frentes, Eu faço quadrinhos, faço ilustração, editorial, trabalho como diretor de arte para animação. E sou basicamente, essencialmente, às vezes isso atrapalha, artista plástico. Mas é uma habilidade que tem me ajudado muito, principalmente no país onde eu moro. Então, quando uma área está ruim, eu migro para outra. Às vezes todas estão ruins. E a gente continua. Então, a faculdade me abriu para o mundo maior, Essa é a função dela, a mais importante. E aí eu fui descobrindo outras possibilidades. E tem uma coisa que é importante, eu tenho uma menina, a Flora, um menino, e ela está estudando no Instituto de Artes aqui, para minha tremenda alegria, ela tem 21 anos. Espero que a trajetória seja melhor que a do pai, porque eu só não fui o pior aluno, porque a concorrência era grande. Uma coisa fantástica é que ela está resgatando o meu universo, minha trajetória. Ela descobriu que eu sou bem melhor do que ela pensava. E eu acho emocionante esse encontro com as raízes. Como eu fiquei radicado depois, mais para frente, 20 anos em São Paulo, meus 2 filhos nasceram lá. E ela decidiu vir para cá. Ela tem muita curiosidade de conhecer a família louca do pai. E eu acho que ela foi conhecer meu universo, de onde eu vim. E como eu trabalhava em casa, trabalho em casa boa parte do tempo. E eu me acostumei a trabalhar junto com os filhos, eles ficavam desenhando. Ela também tem essa referência do desenho, tá impregnado nela. Então ela disse, não pai, eu quero fazer artes plásticas e eu quero fazer em Porto Alegre. Eu digo, meu Deus do céu. Eu tenho orgulho de ter feito uma revista fanzine, é mais que um fanzine, nada contra os fanzines, chamada Kamikaze, com um grupo, justamente isso, a universidade e a Aplicação me tiraram do bairro, eu sou da Zona Sul. Então ali eu encontrei o pessoal que a gente formou o grupo Kamikaze, Mauro Dorfman, Chico Machado, que é professor hoje na URGS, meu amigo, o Viti Nunes, Pedro Alice, o Lancaste, que é da animação, que é quem me leva para a animação. E aí eu fui morar num AP na Vasco, e ali a gente se reuniu e fez era uma época que, agora tem o grande Fábio Zimbres, que é um cara que vem de São Paulo para cá, está radicado aqui, e ele estava fazendo a Brigitte, também uma revista muito parecida. Então a gente começou a se mover e articular, porque existia um mundo pré-internet, e existiam articulações diferentes. Por um lado, mais difíceis e às vezes mais consistentes também. Então, assim, foi um grande momento. Primeiro porque era o final de uma ditadura, e o final de uma ditadura é sempre um grande momento. E isso vai desaguar depois numa coisa um pouco mais estável, não economicamente, mas
que é os anos 90. Aí as iniciativas ficam maiores, vem a Dundum, que provocou um escândalo e tudo, e a Dundum nos colocou em São Paulo. O quadrinho brasileiro, naquele momento, vai ser São Paulo e Porto Alegre. Sem diminuir iniciativas, tem amigos em Minas, em Pernambuco, mas ele vai com muita força. E isso tudo vai desaguar nos anos 90, e a partir da Dundum, a gente vai ser reconhecido aí pelos gigantes, né? Que é, vamos lá, dar o trio, que é Laerte, Angeli e Glauco. Então, já nos anos 90 tem, claro que ainda dentro de um aspecto meio underground, de iniciativas independentes, mas muito consistentes. Nos anos 90 não foi comum, não era muito normal o número de frentes artísticas onde a gente se impôs. Ou seja, nós estamos nos abrindo Rio também. Vinha, claro, um caminho que foi pavimentado pelo grande Luiz Fernando Veríssimo, Edgar, Santiago e outros. Mas, enfim, olha o que vai acontecer. Nós vamos sair ganhando festivais, nós vamos conseguir nos afirmar e vamos promover e estar no centro de grandes eventos lá e aqui. O que era disputado o Museu do Trabalho para expor, e tem outras instâncias e tudo, mas ali aglutinou muita gente. As pessoas estavam em casa e, ao mesmo tempo, eram trabalhos grandes. Isso é o lugar perfeito. Foi um caldo de cultura, foi um momento grandioso que merecia estudo, merecia mais estudo. E aí realmente começa a mover também a animação, que eu vou entrar no estúdio do Otto, faço o Reino Azul, que é um curta que vai ganhar um troféu em Havana. Eu ganhei um prêmio pessoal, eu ganhei um prêmio pela direção de arte. E na época era talvez o segundo festival mais importante das Américas, o terceiro, contando os Estados Unidos. Os norte-americanos tinham muito respeito por esse festival. E ele era um caminhozinho para o Oscar e para outros festivais. Aí eu fiz o Reino Azul, depois fiz o Arraial, eu fui a São Paulo e depois fiz o Até que a Esbórnia, que é em homenagem ao Tangos e Tragédias, e uma responsabilidade tremenda. E conseguimos, fomos premiados, fomos reconhecidos. Conseguiram, tesouroso! Bolecha vai escorar de cabeça! Uma bola aí de roda! Rio e do sertão. Minha mãe decidiu que nós também vamos. Quem nutria e quem movia antes da internet eram os festivais. E aí é o seguinte, na Bienal de Quadrinhos, a primeira quem ganhou foi o Mutarelli, e a segunda, modéstia à parte, quem ganhou fui eu. Então, assim, foi um passaporte da gente para ser reconhecido por artistas internacionais. Então, assim, eu tive a honra no Rio de estar tomando um chopp com aqueles que foram meus grandes mestres. Você está ali de igual para igual, dialogando, tinha argentinos exilados, tinha italianos, franceses, veio o Moebius. É um troço absurdo a quantidade de pessoas que vieram, ela tinha patrocínio. Depois ela foi para Belo Horizonte, por razões logísticas, e se transformou no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, que teve várias edições. O primeiro lugar, também território a ser ocupado, é o Festival de Piracicaba. E ele tinha uma função muito importante. E eu vou falar, a gente corria atrás do prêmio. Era um prêmio ótimo, era $3.000. E a gente fazia a cotação de quanto que era no dia. Então aquilo permitia que a gente desse um up, comprasse alguma coisinha, né? Um videocassete, olha só. E esse salão, e hoje eu explico, ganhei várias vezes. Piracicaba era uma forma de entrar na profissão, era mais importante. O dinheiro a gente comemorava na hora, depois tinha um prêmio maior que é o currículo. E ele tinha uma coisa que é muito importante dividir. Esses salões, eles têm um caráter que as pessoas esquecem. Os jurados são os grandes. O que acontece? Às vezes você não ganhava, mas o cara olhava e dizia, mas quem é esse guri aqui? Nossa, como ele desenha bem. Eu aviso muito para os meus alunos, porque eu também sou professor. Eu digo muito, olha, é muito importante para vocês entrarem na vida profissional, porque ele te dá uma coisa que é fundamental, porque em geral a gente é uns doidinhos, doidinhas que ficam desenhando em casa no mundo da lua. Mesmo hoje com o mundo da internet, você não tem a noção de como é que funciona. E um prêmio te dá as condições da vida profissional. Ele te dá a primeira coisa que diferencia o amador do profissional, prazo. O amador, ele não é pior que o profissional, mas o profissional, ele é mais consistente, por isso, porque ele trabalha dentro de um contexto que é muito importante. Em geral, eu tenho que estar vendo onde que tem mais oferta de trabalho. E eu vou pegar a partir dos anos 2000, digamos assim, tinha mais estabilidade. Houve um bom momento, até 2010, você não sabe como era bom. É uma estabilidade econômica
Então, aí vai crescer o território que eu uso. E, modéstia à parte, vou ser reconhecido, vou obter premiações, vou fazer trabalhos importantes, muito variado. Fiz para editoras muito pequenas, fiz para editoras assim bem grandes, com trabalho que depois foi levado para fora do Brasil. Então, assim, eu acho que a literatura tem um grande desafio, bem perigoso e ao mesmo tempo bem interessante, que é em que momento você não invade demais uma linguagem tão forte que é a literatura. Tem essa questão assim, de uma sutileza, de você não exagerar, porque são duas formas absolutamente notáveis que o ser humano descobriu há muito tempo, né, desde as cavernas, mas que têm diferenças fundamentais. Você pode cair no risco de fazer uma coisa meio óbvia. Você tem que ter muito cuidado, por exemplo, não é só no quadrinho eu adaptei, eu fiz muitas adaptações, que também é uma forma de lidar com uma linguagem muito consistente como a literatura, onde que você coloca o que é seu sem estragar a essência. E eu agora estou fazendo a minha maior responsabilidade, que eu estou adaptando para os quadrinhos o primeiro livro do Tempo e o Vento. Ah, é só esse? São 900 páginas, que eu acho que vão caber em 400 páginas, ainda com a responsabilidade de fazer um tema que é daqui, porque o povo também que vai procurar defeito, né? Então, como é que você faz isso preservando o original do Érico? E como é que você coloca algo de novo? O que você vai cortar também, né? O que você vai cortar nessa história? E, modéstia à parte, meio que sem querer, eu acabei meio que me especializando e gostando desse desafio. Eu tenho a meu favor que eu cresci no meio de livros. Meu pai e a minha mãe, a nossa herança básica foram livros. Eles tinham uma biblioteca gigante, uns 3.000 livros. Eu tenho uma parte dela lá. E isso é muito importante. Sem demérito, mas tem muito ilustrador que não lê livro. São ótimos, porque são técnicos. Tecnicamente, hoje é muito forte, você aprende em casa. Mas eu acho que dá um laço você amar os livros. Eu comecei aqui também, que é um centro, comecei na editora Projeto, tem outras assim, mas uma grande editora. É um aprendizado, né? E eu, Deus do céu, passei de 100 livros. E tem de um tudo, né? Tem duas categorias que eu considero o melhor público do mundo. Uma são os psicopatas, pessoas desequilibradas, com todo respeito, né, que são capazes de ver um filme 30 vezes. Tomem cuidado, isso pode terminar mal. E a outra é a criança. Eu trabalhava em casa e a gente via Harry Potter. Tem um episódio, o segundo do Harry Potter, que eu tinha videocassete, eles ficavam vendo o videocassete e eu trabalhando no meu estúdio em casa, que eles viram 86 vezes, eu contei, ao longo de anos, né? O meu filho ria das mesmas piadas todas as vezes. Só a criança é capaz de ver isso. Então, assim, a criança, para mim, é o público que eu mais respeito. E nem sempre é respeitado. Porque a criança tem isso, ela vai ver várias vezes. Ela vai ver detalhes, né? Ela vai ver detalhes. Ela sempre vai descobrir alguma coisa e vai te dizer, isso aqui está errado. Eu peguei a frase que é a primeira fase do Grande Sertão Veredas, que eu adaptei, é o famoso no nada. E a última é travessia. E a minha exposição é no nada, travessias. E essa imagem eu gosto, porque são os 6 últimos anos de trabalho. E aí tem uma questão que é, digamos, não é complicada, mas eu fiquei 20 anos fora daqui. O Rio Grande fica magoado com a gente. Ah, tu foi embora, né? Não, eu continuo amando essa terra, que me formou desde guri, mas eu preciso retomar Porto Alegre. Estou muito grato com essa oportunidade, e principalmente para dizer o que eu estou fazendo. Então, assim, eu vou mostrar uma cidade de montar que eu faço, eu sou um artista medieval, eu faço é uma cidade imaginária que eu faço há 36 anos. E ela hoje, eu sou um artista metro, né? Ela está chegando em 40 metros. E eu vou mostrar um pedacinho, acho que eu vou mostrar 3 metros de uma parte que eu retomei agora. Ela não tem esboço, é desenhada direto, e é sempre exposta, nunca é igual, porque ela primeira foi na Bienal de Quadrinhos do Rio, e ela já teve na Recoleta, já teve em Portugal, já teve algumas vezes em Porto Alegre. Eu quero trazer
Eu acho que eu vou trazer para o Instituto de Artes no fim do ano. Aí tem uma exposição que eu fiz ali na Vila Flores em 2022, e tem um nome meio, a primeira página, né? São capas, eu fiz na pandemia, eu descobri duas coisas. Eu estava falido, foi quando eu resolvi mudar, mas eu tive a oportunidade de ficar 4 meses sem trabalho e eu comecei a retomar como artista. E comecei a copiar à mão capas de jornal do mundo inteiro. Então eu tenho um retrato da pandemia. E eu continuo copiando agora capas, tem enchente, tem... Então, assim, vai ser um pedaço também dessa exposição, uma oportunidade de ver de novo, com algumas atualizações. Eu fiz sobre a Piauí, eu fiz capa para a Piauí, tenho que me exibir, porque é uma honra. E é muito legal, porque é uma revista que faz capa com desenho. Então, eu estou trazendo a enchente, tem umas capas falsas minhas, e então vai ter essas capas. Realmente, o que você anda fazendo, galera? E tem cartoons, para dizer, eu continuo, ainda estou aqui, faço cartoon. E tem um trabalho inédito, que são pequenos quadradinhos, onde eu conto o meu cotidiano. Então, conta desde uma convulsão que eu tive em plena pandemia, amigos que eu perdi e tal, essas guerras loucas que estão acontecendo agora. São 20 desenhos, cada um são 240 quadradinhos, para a pessoa que não bate bem da bola. Então, assim, é um resumo, e eu estou com um plano louco de fazer uma finissagem, que é uma vernissagem onde eu quero lançar esses livros todos, porque a minha vida é muito caótica. Você perguntar, Maguazelli, mas é o exército de um homem só, com a ajuda da minha ex-esposa, que é muito querida, mas é muito difícil gerenciar tudo, e às vezes eu esqueço trabalhos que eu fiz. Então, eu tenho que juntar algumas editoras, e eu adoraria fazer uma finissagem, porque agora não vai dar tempo, com alguns trabalhos extra e livros que eu fiz. O que mais me assusta como artista não são as condições difíceis que a economia brasileira nos apresenta, as armadilhas e tal. Isso não é o mais problemático. Para mim, o mais problemático é a zona de silêncio. E aí eu vou ser bem contundente. Aqui é um lugar em especial dessas zonas de silêncio. Grandes artistas que estão, se não silenciados, subestimados ou reconhecidos. Eu não gosto do reconhecimento pela metade. Ele é tão nefasto quanto. Tem verdadeiros gênios, gênias e tal, com uma obra incrível que, se tivessem em outras circunstâncias, seriam reconhecidos mundialmente. Eu não quero passar aqui como um velho que reclama do mundo e acha tudo ruim. Não, não é verdade. Mas eu sou extremamente crítico, porque o futuro que a gente vive é um projeto, e é um projeto que eu não gosto muito. Então, essa crítica não é a inveja do velho que está já quase no portão de saída, é também uma análise crítica de caminhos assim que na minha opinião, não estão dando muito certo. Eu sempre torço para estar enganado, porque eu sou levemente pessimista, mas vou ser chique, eu sou como o Gramsci, grande pensador, né? Tem uma vida trágica, é mais ou menos assim, né? Pessimista na análise e otimista na ação. Nunca deixei de fazer nada, não entro em depressão, mas eu sempre parto infelizmente eu acerto muitas vezes, né? Meu pai foi advogado de preso político, militou muito, a minha mãe também. Meu pai quase foi desaparecido, e a minha mãe muito corajosa. Tivemos uma vida muito difícil. Eu recebi telefonema ameaçando a nossa vida, eu tinha 12 anos e recebi telefonema. E a gente sempre enfrentou e fez muita festa também, isso me influenciou muito. E o meu avô, eu lia o jornal com ele, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, me alfabetizei. E eu acompanhei, como se diz em português, real time, né? Eu acho legal, é muito louco uma época decolonial com tanta palavra gringa, eu fico meio assim. Eu acompanhei em tempo real a Guerra do Vietnã. E torcia. Contam que eu era pequeno, no prédio da praia, passou um helicóptero e eu disse, tomara que caia se for americano. Eu torcia bravamente pelo Vietnã, e com muito orgulho. Então, eu sempre acompanhei a política internacional. O Brasil mudou muito nos últimos anos. O Brasil sempre foi um país que olhou para o próprio umbigo. Eu, a Laerte, Angeli é diferente, outra pegada, mas nos anos 80 a gente o Luiz G, eram os raros que trabalhavam o tema internacional. É uma análise minha, né? Mas a Laerte concordou comigo. Eu cresci vendo o mundo, olhando para o mundo. Isso mudou muito, claro que mudou nos anos 2000 e tudo. Talvez por ser um país muito grande também, o umbigo é grande,
Então eu sempre acompanhei a política. Eu adoeci quando teve o golpe no Chile, tive uma febre, e eu era muito guri, tinha 12 anos, e acompanhei todas essas... E isso vai dar anos depois, eu continuo olhando para o mundo. O primeiro dia são uma série de contos, um pouco influenciado pelo Caput, que é uma história da Segunda Guerra, que eu adaptei para os quadrinhos. São contos tratando de que nós fazemos parte de uma grande comunidade, que nós não estamos sozinhos, que o que acontece lá longe, o que acontece na Bolívia, reverbera aqui. O que acontece no Oriente Médio, reverbera aqui. Muitos, infelizmente, são você amanhã. E também tem as notícias boas em toda essa virada do Oriente, né, que sai de 2 séculos de decadência em função do colonialismo e conseguem se afirmar novamente. Então, assim, eu sempre fui ligado no planeta. Eu continuo bastante pessimista em algumas questões, eu acho que nós vivemos um momento chave, fico pensando nos meus filhos, em essa parafernália toda, mas sempre é importante para mim foi ter esse equilíbrio, que eu acho que eu resumo bem com pessimista na análise, mas sempre, sempre, sempre otimista na ação.